Prima di iniziare iscrivetevi al nostro canale Pensioni Oggi. INSS obrigado a rever pensão por morte. Vínculo reconhecido garante direito ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Foi recentemente condenado pelo juiz Rafael Franklin Bussolari, da Primeira Vara Federal de Itaperuna, Rio de Janeiro, a rever a renda mensal de um benefício de pensão por morte. Este caso abriu um precedente importante a respeito de decisões administrativas anteriores ao cálculo da pensão. A necessidade de revisão revisitou após uma viúva solicitar que os rendimentos reconhecidos ao seu falecido cônjuge por vínculos empregatícios estivessem incluídos no cálculo de sua pensão. A Justiça do Trabalho já havia reconhecido essas compensações decorrentes do trabalho do falecido marido em uma empresa anterior. Influência das decisões trabalhistas na renda de pensões por morte do INSS. Na sua recente decisão, o magistrado ressaltou um ponto crucial: a prescrição somente incide sobre as prestações vencidas nos 5 anos anteriores à proposição da ação. Essa afirmação encontra-se fundamentada na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, um importante precedente jurídico que garante a proteção de seus direitos. O que significa isso na prática? Seus direitos não se extinguem com o tempo. A prescrição não anula o direito em si, mas apenas impede a cobrança judicial das prestações vencidas há mais de 5 anos. Isso significa que mesmo que você não tenha cobrado as prestações em atraso de tempo, ainda há mecanismos para garantir seus direitos. Ajustando o passado para um futuro justo. A decisão do magistrado permite que você regularize a situação atual, cobrando as prestações vencidas nos últimos 5 anos. Além disso, essa medida serve como um lembrete da importância de agir em tempo útil para garantir seus direitos. Prevenindo a perda de direitos. Ao compreender o prazo prescricional, você pode tomar medidas proativas para proteger seus interesses. Isso inclui manter um registro preciso das prestações vencidas e buscar orientação jurídica o mais rápido possível, caso esteja enfrentando dificuldades para receber o que lhe é devido. A decisão do magistrado, portanto, vai além da resolução de um caso específico. Ela serve como um guia para garantir a justiça e a equidade no sistema legal, protegendo os direitos daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de cobrá-los. Detalhes do processo de revisão previdenciária conforme o referido magistrado. O reconhecimento do vínculo empregatício pelas instâncias trabalhistas fornece fundamentos suficientes para validar a revisão do benefício previdenciário. Essa revisão incluiria o tempo de serviço não reconhecido anteriormente, agora validado pela decisão. Interessante observar também que a inexistência de recolhimentos previdenciários durante a vigência do contrato de trabalho reconhecido não impede a concessão do benefício, conforme suporte na Lei 8.213/91, artigo 34, e resultados e implicações da decisão. O juiz determina que o INSS deve, portanto, inserir o período remunerado pelo falecido no cômputo do benefício e ajustar a renda mensal, conforme o salário reconhecido. Além disso, foi emitido o pagamento das diferenças originárias deste ajuste desde 5 anos antes da proposição da ação, corrigidas monetariamente e com juros. Esta decisão não beneficia apenas a autora da ação, mas estabelece um precedente importante sobre como decisões trabalhistas podem influenciar diretamente no cálculo de pensões por morte. Isso mostra um avanço na integração entre o direito trabalhista e o previdenciário, garantindo que os direitos dos trabalhadores e suas famílias sejam respeitados mesmo após o falecimento. Com efeito, essa determinação ressalta a importância de uma documentação cuidada do histórico laboral e suas respectivas descrições, pois podem eventualmente impactar benefícios futuros. Certamente, casos como este servirão de base para novas ações, onde direitos trabalhistas influenciarão diretamente direitos previdenciários. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
foi recentemente condenado pelo juiz Rafael Franklin Bussolari, da Primeira Vara Federal de Itaperuna, Rio de Janeiro, a rever a renda mensal de um benefício de pensão por morte. Este caso estabelece um precedente significativo ao considerar decisões anteriores da Justiça Trabalhista para o cálculo da pensão. A necessidade dessa revisão surgiu quando uma viúva solicitou que os rendimentos reconhecidos para seu falecido marido de empregos anteriores fossem incluídos no cálculo de sua pensão. O Tribunal Trabalhista já havia reconhecido essas compensações resultantes do trabalho do falecido marido em uma antiga empresa. Influência das decisões da Justiça do Trabalho nas pensões por morte do INSS. Em sua decisão recente, o juiz enfatizou um ponto crucial: a prescrição só se aplica às parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. A afirmação se baseia na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, importante precedente legal que garante a proteção dos direitos do cidadão. O que isso significa na prática? 1. Seus direitos não caducam com o tempo. A prescrição não anula o direito em si, mas apenas impede a cobrança judicial de parcelas vencidas há mais de 5 anos. Isso significa que mesmo que você não tenha reclamado as parcelas vencidas em dia, ainda existem mecanismos para garantir seus direitos. 2. Ajustando o passado para um futuro justo. A decisão do juiz permite que você regularize a situação atual reivindicando parcelas vencidas dos últimos 5 anos. Além disso, essa medida serve como um lembrete da importância de agir em tempo hábil para garantir seus direitos. 3. Prevenção de perda de direitos. Entender o período prescricional permite que você tome medidas proativas para proteger seus interesses. Isso inclui manter registros precisos de parcelas vencidas e buscar aconselhamento jurídico o mais rápido possível se você estiver enfrentando dificuldades para receber o que lhe é devido. A decisão do juiz, portanto, vai além da resolução de um caso específico. Ela serve como um guia para garantir justiça e equidade no sistema jurídico, protegendo os direitos daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de reivindicá-los. Detalhes do processo de revisão da pensão. Segundo o referido juiz, o reconhecimento da relação de emprego pelas instâncias trabalhistas fornece fundamentos suficientes para validar a revisão do benefício previdenciário. Essa revisão incluiria tempo de serviço antes não reconhecido, agora validado pela decisão. Vale ressaltar, ainda, que a ausência de contribuição previdenciária durante o período de trabalho reconhecido não impede a concessão do benefício, conforme amparado pela Lei 8.213/91, artigo 34, e resultados e implicações da decisão. O juiz determinou que o INSS deve, portanto, incluir o período trabalhado pelo falecido no cálculo do benefício e ajustar a renda mensal de acordo com o salário reconhecido. Adicionalmente, determinou o pagamento das diferenças decorrentes desse ajuste de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente e com juros. Esta decisão não só beneficia o autor, mas também estabelece um precedente importante sobre como as decisões dos tribunais trabalhistas podem influenciar diretamente o cálculo das pensões por morte. Ela demonstra progresso na integração entre o direito trabalhista e o direito previdenciário, garantindo que os direitos dos trabalhadores e de suas famílias sejam respeitados mesmo após a morte. Como resultado, esta decisão destaca a importância da documentação cuidadosa do histórico de emprego e reivindicações relacionadas, pois elas podem eventualmente impactar benefícios futuros. Certamente, casos como este servirão de base para novas ações em que os direitos trabalhistas influenciarão diretamente os direitos previdenciários. Análise e implicações. Se expandidas contexto histórico e fundamentos legais. A integração entre decisões de tribunais trabalhistas e benefícios previdenciários tem sido um tópico de debate contínuo. No Brasil, a relação entre essas duas áreas do direito é crucial porque afeta como os direitos dos trabalhadores são protegidos e aplicados.
Esta decisão recente do juiz Bussolari é um desenvolvimento significativo neste contexto. Historicamente, o sistema legal brasileiro tem mantido uma separação entre direitos trabalhistas e benefícios previdenciários. No entanto, a realidade da vida dos trabalhadores muitas vezes confunde essas linhas, pois o histórico de emprego impacta diretamente os direitos previdenciários. A decisão de reconhecer decisões judiciais trabalhistas no cálculo de benefícios previdenciários marca uma mudança em direção a uma abordagem mais holística dos direitos dos trabalhadores. Precedentes e interpretações legais. A súmula 85 do STJ, que dispõe que a prescrição só se aplica às parcelas vencidas nos 5 anos anteriores à ação, é um dos pilares desta decisão. Este precedente assegura que os direitos dos beneficiários sejam preservados, mesmo que não tenham sido ativamente reivindicados em tempo hábil. A interpretação deste precedente pelo juiz Bussolari reforça a importância de garantir justiça aos beneficiários, principalmente em casos complexos envolvendo direito trabalhista e previdenciário. Implicações práticas para os beneficiários. Esta decisão tem várias implicações práticas. 1. Inclusão de períodos de emprego não reconhecidos. A decisão significa que períodos de emprego anteriormente não reconhecidos pelo INSS agora podem ser incluídos no cálculo dos benefícios. Isso pode resultar em pagamentos mensais mais altos e um reflexo mais preciso do histórico de trabalho do falecido. 2. Pagamentos retroativos. Os beneficiários têm direito a pagamentos retroativos pelas diferenças em benefícios calculados com a inclusão de períodos de emprego não reconhecidos. Esses pagamentos serão corrigidos pela inflação e incluirão juros, garantindo que os beneficiários recebam o valor total devido a eles. 3. Documentação e suporte legal. O caso ressalta a importância de manter registros de emprego precisos e buscar suporte legal quando necessário. Os beneficiários devem manter registros detalhados de seu histórico de emprego e quaisquer decisões do Tribunal Trabalhista que possam impactar seus benefícios de previdência social. Implicações mais amplas para o sistema jurídico. Esta decisão tem implicações mais amplas para o ordenamento jurídico brasileiro. 1. Integração da lei trabalhista e previdenciária. A decisão representa um passo em direção a uma maior integração entre a lei trabalhista e a lei previdenciária. Essa integração é essencial para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam totalmente protegidos e que os benefícios da Previdência Social reflitam com precisão seu histórico de trabalho. 2. Precedentes judiciais e orientação legal. A decisão estabelece um precedente judicial que pode orientar casos futuros envolvendo questões semelhantes. Este precedente fornece clareza legal e orientação para juízes, advogados e beneficiários, ajudando a garantir resultados consistentes e justos em casos semelhantes. 3. Implicações políticas. O caso também pode ter implicações políticas, levando os legisladores a considerar reformas que integrem ainda mais as leis trabalhistas e de previdência social. Essas reformas podem simplificar o processo para os beneficiários e garantir que seus direitos sejam protegidos de forma mais eficaz. Estudos de caso e análise comparativa. Para entender o impacto total dessa decisão, é útil considerar casos semelhantes e análises comparativas com outros sistemas legais. Em muitos países, a integração das leis trabalhista e previdenciária está mais avançada, fornecendo lições valiosas para o Brasil. Estudo de caso. Integração em outras jurisdições. Em países como Alemanha e França, as leis trabalhistas e previdenciárias são intimamente integradas. Os direitos dos trabalhadores e os benefícios previdenciários são tratados como interconectados, garantindo que o histórico de emprego seja refletido com precisão nos direitos previdenciários. Esses sistemas fornecem exemplos valiosos de como o Brasil pode integrar ainda mais essas áreas do direito. Análise comparativa.
Benefícios da integração. A análise comparativa mostra que os sistemas integrados oferecem vários benefícios. 1. Precisão e justiça. Sistemas integrados garantem que os benefícios da Previdência Social reflitam com precisão o histórico de emprego dos trabalhadores, levando a resultados mais justos para os beneficiários. 2. Eficiência. A integração pode agilizar o processo para os beneficiários, reduzindo a carga administrativa e garantindo que os benefícios sejam pagos mais prontamente. 3. Clareza jurídica. Sistemas integrados fornecem orientação jurídica mais clara para juízes, advogados e beneficiários, reduzindo o potencial de disputas e inconsistências. Direções e recomendações futuras. Olhando para o futuro, há várias medidas que podem ser tomadas para dar continuidade a essa decisão e integrar ainda mais a legislação trabalhista e previdenciária no Brasil. 1. Reformas legislativas. Os legisladores devem considerar reformas que integrem explicitamente as leis trabalhistas e de previdência social, garantindo que o histórico de emprego seja totalmente refletido nos benefícios da Previdência Social. 2. Treinamento e orientação judicial. Juízes e advogados devem receber treinamento e orientação sobre a integração das leis trabalhistas e previdenciárias, ajudando a garantir resultados consistentes e justos em casos semelhantes. 3. Conscientização e educação pública. Os beneficiários devem ser educados sobre seus direitos e a importância de manter registros de emprego precisos. Campanhas de conscientização pública podem ajudar a garantir que os beneficiários estejam cientes de seus direitos e das etapas que precisam tomar para protegê-los. 4. Suporte legal e advocacia. Organizações de suporte legal e advocacia podem desempenhar um papel crucial em ajudar os beneficiários a navegar nas complexidades da lei trabalhista e previdenciária. Essas organizações podem fornecer assistência legal, dar suporte aos beneficiários na documentação de seu histórico de emprego e advogar por reformas de políticas. Conclusão. A decisão do juiz Rafael Franklin Bussolari representa um passo significativo em direção a uma maior integração das leis trabalhistas e previdenciárias no Brasil, ao reconhecer as decisões dos tribunais trabalhistas no cálculo dos benefícios previdenciários. A decisão garante que os beneficiários recebam benefícios justos e precisos que reflitam seu histórico de emprego. Esta decisão estabelece um precedente importante e fornece um roteiro para a maior integração dessas áreas do direito, ajudando a proteger os direitos dos trabalhadores e suas famílias. À medida que o Brasil continua a desenvolver seu sistema legal, esta decisão serve como um lembrete da importância de garantir justiça e equidade para todos os beneficiários.